Sejam bem-vindos para mais uma edição do canal Conversa Boa, sendo transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Se você não é cadastrado, clica aqui para se cadastrar e clica no sininho para ser avisado. Hoje a gente está recebendo aqui, com muita honra, o deputado Luiz Paulo e o Cláudio Aranha, que é especialista em gestão pública. O Luiz Paulo, ele tem 73 anos, é engenheiro civil formado pela UFRJ e tem mestrado em transportes pela COP. Iniciou sua vida pública há mais de 54 anos no Departamento de Estradas e Rodagens da Guanabara. Luiz Paulo é deputado estadual e está no seu 5º mandato da Assembleia Legislativa. Parabéns, Luiz Paulo. Obrigado, Marcelo. Eu só vou te corrigir. Vai, corrige. Eu tenho 73 anos, eu já tenho 74,5. Então a fonte me deu desatualizada. Aranha. Eu queria cumprimentar o Luiz Paulo. É um grande prazer poder ter ele na Conversa Boa. É um dos deputados que mais admiramos, não só pela conduta, mas pelo exercício do parlamento. Nós ficamos muito felizes em poder trazer ele para essa Conversa Boa aqui no nosso canal. E para mim também é um prazer aqui, né? Porque discutir gestão pública, políticas públicas, política de uma maneira geral, né? É sempre para mim muito importante e agradável, principalmente nesse momento que atravessa a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e o nosso país. É verdade. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta. Deputado, o que falta? Vou fazer uma pergunta um pouco genérica. Assim, o que falta no Estado e na cidade do Rio de Janeiro? É planejamento? Temos grande dificuldade, mas a nossa maior dificuldade é conseguir bons gestores públicos? Eu diria que no Estado do Rio de Janeiro, uma das nossas lutas de anos é que o Rio de Janeiro tivesse um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, né? E temos insistido nesse tema, né? Vamos promover um debate na LERJ, porque se na Secretaria de Fazenda, já que acabaram com a Secretaria de Planejamento, agora é uma subsecretaria, tivesse lá, ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, uma matriz de insumo-produto muito bem estruturada, né? Muito bem alimentada, com dados, você podia projetar muitos cenários de desenvolvimento para ver que tipo de indústria nós precisamos, que áreas precisam ser desenvolvidas, os retornos dos benefícios fiscais, mas nada disso é verdade. O Estado funciona na base daquilo que eu chamo no jogo de futebol, vamos que vamos. Vamos que vamos não pode dar certo. O regime de recuperação fiscal devia ter como primeiro ponto dele definir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, para que fosse um plano de Estado e não de governo. O senhor tem uma lei. Inventa uma história, né? E, em geral, a história de Boitatá em conluio com os interesses empresariais e não os interesses do Estado. E, além disso, o Estado vem sucessivamente eivado, né, de péssimos gestores. Por exemplo, antes de entrar no município, que é o desejo do Cláudio, mas você traz um secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, que vem do Espírito Santo, que, como diz o povão, é advogado. E no primeiro contato que teve conosco no parlamento, disse que ia fazer uma viagem pelo interior do Estado para conhecer o Estado. Como se fazendo uma viagem pelo interior do Estado, você conhecesse alguma coisa, né? Num Estado que tem uma história comprida, né? Já derivado da fusão, quando nós tínhamos 64 municípios, e hoje temos 92. Né? Então, eu estou pegando esse exemplo, né, para mostrar a tragédia da escolha desses gestores. Mas eu venho aqui para o município do Rio de Janeiro, né?
O município do Rio de Janeiro, em 1982 a 1989 a 1982, quando eu fui secretário de obras na gestão do prefeito Marcelo Alencar, nos 2 últimos anos eu assumi também a Secretaria de Urbanismo. Então, tivemos a oportunidade, já no lastro do que vinha fazendo, não sei se o Aranha lembra dele de nome, o Arnaldo Murter, éramos do PDT, né? Sim. Nós conseguimos aprovar o plano diretor mais ousado desse país, que foi o plano diretor decenal da cidade do Rio de Janeiro, que nem a prefeita Iludina de São Paulo conseguiu ir a termo com o de lá. Mas havia necessidade de, posteriormente, nos governos que foram sucedendo, uma série de leis complementares, né, para definir os famosos PEUs, os Planos de Estruturações Urbanas, dos mais de 30 bairros que tinha a nossa cidade. E aí começa a postergação, os interesses menores imobiliários, a deterioração da qualidade também do parlamento carioca, né? E aí também o prefeito César Maia resolve esquecer o plano diretor e traçar um plano estratégico, né? Tem que plano estratégico não tinha definição de lei, né? Plano diretor, sim. E aí, sabe, começa a se engasgar. Mas, de qualquer jeito, com todas as críticas e diferenças que possamos ter, o prefeito Marcelo Alencar, o prefeito César Maia, que o sucedeu, um pouco até o próprio prefeito Conde, o prefeito Eduardo Paes, né, tinham perfis de gestores. Né? Claro, a gente tendo as diferenças ideológicas e as diferenças de alguns princípios e alguns conceitos de gestão municipal. Mas agora nós entramos num buraco tremendo. O prefeito Crivella não tem nenhuma vocação de gestor. Nenhuma vocação de gestor. Eu não consigo, Cláudio, talvez você consiga, mas eu não tenho na minha cabeça, se eu não pensar a fundo, dizer o nome de um secretário do Crivella. Ele se destaca. Eu não consigo. Eu talvez consiga, pela questão de obra, é uma pessoa que eu conheci na prefeitura vagamente, falar no Bruno, né? Que é um dos secretários dele, o resto eu não sei. Quem é a secretária de Educação, quem é a secretária de Saúde, quem é a secretária de Cultura, eu não sei nada. E quando você não tem uma equipe e não tem gestores, todo mundo se destaca pela mediocridade. Estima-se que essa gestão da prefeitura vai fechar com rombo, possivelmente na casa dos 8 bilhões ou mais. A Covid-19 fez com que o prefeito inaugurasse tomógrafo. Eu teria vergonha, o gestor, teria vergonha de inaugurar um tomógrafo, Marcelo. Como é que você, no período de pandemia, você vai comemorar, chamar gente para inaugurar tomógrafo? Nós triste, estamos cara. conectados com mais de 8.500 óbitos. Então, a cidade do Rio de Janeiro está a ermo, porque também não adianta ter planejamento se você não tiver gestor, né? Planejamento está no papel, Verdade. é efetivado, você tem que ter gestor. E a política do município da capital, uma das 3 maiores capitais e importância estratégica do país, eu acho até a segunda, né? Você tem uma política do prefeito de barganha com a Câmara. Não é com a Câmara como um todo. A Câmara também tem excelentes vereadores, mas com aqueles que são mais fisiológicos,
Aprovaram há 2 anos atrás um IPTU extorsivo. E cadê esse dinheiro do IPTU? Para onde foi parar? Fez uma campanha que a preocupação era cuidar das pessoas. Está cuidando de quem? Então, essa é uma questão central. Pessoas profundamente despreparadas para a assunção dessas funções públicas e, pior, geridos por um prefeito que não sabe nada de nada. Isso do ponto de vista de gestão. Pode conhecer outros ramos de atividade, mas gestão não conhece. E você vai para o Estado, não é muito diferente. Nós tivemos um governador que fez uma campanha dizendo que ia moralizar o serviço público, ia varrer a corrupção. Virar o jogo. O quê? Virar o jogo era o virar jogo. O jogo, né? Sim, vai virar o jogo, né, para ele, né? Virar o jogo para ele. E está num processo de impeachment por indícios robustos de corrupção na área da saúde em período de pandemia, que é crime hediondo. Cadê o juiz federal, né, de princípios, né, concursado, foi defensor público, juiz, e abandonou o cargo de juiz para dar um input positivo no Estado e monta o governo com 2 pilares. De um lado, o empresário Mário Peixoto das organizações sociais preso, e, de outro lado, o pastor presidente do seu partido, o pastor Everaldo, né, que o Aranha deve conhecer de nome, né, porque atua lá na influência muito grande na SEDAI. Atua lá na SEDAI com todas as suas garras. Né? Como é que isso pode dar certo? Aí você, mas na União nós temos uma esperança. Aí é meio que uma tragédia. Com esse ministro da Educação que acabou de sair e vai ter assento no Banco Mundial. Ou seguramente vai levar junto com ele lá para o Banco Mundial o guru dele, que está lá nos Estados Unidos também. Né? Deputado, até pedindo uma parte, inclusive no dia 16 agora, eu tive dando uma apreciada no Diário Oficial, só a diretoria da metropolitana da SEDAI, ela liberou 60 milhões de DL, ou seja, comprou sem licitação 60 milhões. Isso está no Diário Oficial do dia 16 de junho do corrente, 16 milhões. E a gente fica preocupado porque tem muita gente querendo privatizar a SEDAI. E, infelizmente, a Coisa Pública, uma companhia que dá em torno de 900 milhões ao ano de dividendos, estão querendo privatizar. E a gente fica muito preocupado, porque o objetivo para nós da Coisa Pública é trazer para a gente um bem-estar social. Não é o lucro que eles pensam como os bancos vêm pensando. Existe a possibilidade ainda de, com esse caos todo e com esse problema dentro do Estado, de privatizar a SEDAI? O Marcelo e o Cláudio, eu não sei como é que é teu nome mesmo, que o pessoal quer te chamar de Cláudio Aranha ou de Aranha. Eu preferiria chamar de Cláudio Aranha. Né? Sim. Ou então só Cláudio. Cláudio, para mim, é mais suave, porque eu tenho um irmão, meu irmão caçula, que chama Cláudio. É fácil. Mas o Cláudio e Marcelo, queria fazer primeiro um comentário estrutural. O que se faz com a SEDAI, no meu entendimento, é uma perversidade. Por quê? Se de um lado a SEDAI é a única empresa que tem esse Estado lucrativo, né, que dá, e o Estado é o acionista majoritário, com 99,999% das ações, e realmente dá um lucro líquido em torno de R$1 bilhão, vem subindo a cada ano. De outro lado,
a qualidade da gestão da SEDAI também é péssima. Por que é perverso? Porque, de um lado, fica a União associada ao regime de recuperação fiscal, forçando a privatização, e vou dizer aqui por quê, e, de outro lado, o governador promovendo, através dos seus dirigentes que ele coloca lá na SEDAI, gestões muito ruins, o que indispõe a SEDAI com a própria população, o próprio conceito. Nesse período da pandemia, o que eu ouvi mais no parlamento é as comunidades, né, principalmente as mais periféricas, as de alto de morro, né, que necessitam de água para higiene, para combater a Covid, não tem água. Isso parece uma coisa perversa e proposital, porque todos sabiam que chegaria aqui a Covid-19. A questão da contaminação da água no início do ano foi outra tragédia, e que vai acontecer de novo, porque nada foi resolvido. Se você for agora lá na estação de tratamento de água da SEDAI, lá no nosso querido Guandu, você vai ver que não tem mais lá os raspadores, né, o que ajuda a turvar toda a água. O lançamento de esgoto na lagoa de captação é incessante. Então, além do mais, o sistema Guandu foi concebido e construído quando o Cláudio Aranha nem era nascido. Foi inaugurado no governo de Carlos Frederico Werneck de Lacerda, que ele conhece de ler livro de história, né? Sim. Quando isso aqui era estado da Guanabara. E o presidente lá o secretário que inaugurou isso foi depois presidente do Flamengo, chama-se Veiga Brito. Eu decorei muito mais porque ele foi presidente do Flamengo. Viu? Mas esse sistema, que tem ali como suas questões centrais a estação de tratamento de Guandu e o sistema Lameirão, que é uma obra fantástica, encravada na rocha, um túnel que tem uns 60, 70 metros de pé direito, é o maior sistema de bombeamento de água do mundo. Está tudo precisando de uma grande reforma. Você conta 65 para 2020. Né? Quantos anos são? Né? Então, isso não acontece com a intensidade devida. Isso é o coração da SEDAI. Né? Então, esse é um lado perverso. Aí vem a questão da privatização. Como é que isso vem à tona? Né? E é preciso que a gente nomeie. Foi no governo Temer que a gente assinou o regime de recuperação fiscal goela abaixo, né? Porque tinha um governador bastante frágil à época, que era o Pezão, né? Encostado na parede, por tudo que vocês sabem, o Estado quebrado, funcionários sem receber, e tiveram que negociar, né, um regime e com uma pilha de obrigações do Estado. E lá tinha o Moreira Franco, no governo Temer, né, que botou goela abaixo a privatização da SEDAI. E aí o Estado tomou 2 bilhões e 900 milhões emprestado para pagar a folha, dando como contrapartida as suas ações. Só que tem que o banco que ia emprestar o dinheiro, que é o Banco Paribas, banco francês, também aplica lá nas ilhas não, aplica lá em Delaware, naquele paraíso fiscal, né? É um banco não muito bem conceituado, apesar da França ser um país muito querido aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, emprestou esses 2,9 bilhões, mas não aceitou as ações da SEDAI só, não. Exigiu o aval da União ao empréstimo. Do STN. Não, da União, do Superintendente de Tesouro Nacional, mas é a União, a avalista, chama-se União avalista. E a União acabou topando ser avalista. Então, se o Estado
não paga em dezembro 4 bilhões e meio, porque 2 bilhões e 900 viraram 4 bilhões e meio, né? E foi empréstimo em moeda estrangeira, né? E o dólar está batendo 5 e bababá, já bateu 6 até, né? Bom, e aí está esse impasse. Aí o governador corre, contrata o BNDES para fazer uma modelagem de concessão à iniciativa privada. E aí chegam a seguinte modelagem. A produção da água, dos dois sistemas, sistema Guandu e sistema Imunana Laranjal, ficarão com a setai enxuta. Quer dizer, passando a régua em dezenas e centenas de pessoas que serão demitidas. E o restante das áreas de distribuição serão divididas em 4 áreas, que serão disputadas por diversas empresas. Bom, e isso botaria nos cofres do Estado, segundo eles, alguns bilhões de reais, e se teria aí uns 33 bilhões de investimentos em saneamento, né? Por um prazo de concessão de 35 anos. Sim. Bom, aí eu acordei, porque tudo isso já está pendurado no site, né, que eles disponibilizaram. Eu já estou com tudo isso para ler, examinar, e examinar principalmente as irregularidades que tem, né? Achando que com essa crise mundial, essa crise de falta de credibilidade que vive o Brasil, poderia ser hora, mesmo para um gestor privatista, de fazer concessão de alguma coisa. Bom, então, essa é a proposta. Se tivesse um governador... É um grande negociata, né, deputado? Mas se tivesse um governador no Estado que não tivesse se lançado candidato à presidência da República no primeiro dia do governo, coisa que eu nunca vi na vida, porque você tem um sonho direito de ter abrir para você todos os caminhos. Mas primeiro você governa, dá certo, e depois se apresenta. Agora não senta na cadeira, acha que está ungido e é candidato à presidência da República. Pegou um presidente da República também, que, no meu entendimento, tem, né, como diz o nosso povão, tem seu miolo meio solto, já bateu de frente de cara. Bateu de frente de cara. Né? Então, cortou essas relações. Né? E aí ele está parado sem saber para onde anda. Né? Porque, de outro lado, a União, Tesouro Nacional, deve à SEDAI algo como 2 bilhões e meio da ação que a SEDAI ganhou há 4 ou 5 anos atrás, porque ela é uma companhia de saneamento de água e esgoto estatal, então ganhou no Supremo, por unanimidade, transitada em julgado, a imunidade tributária no imposto de renda. Então, ela tem a receber. Então, que solução nós apresentamos e colocamos, fizemos até uma lei autorizativa para isso. Você dá os 2 bilhões e meio para pagar os 4,5. Então, a União pode pagar, não precisa nem passar para o Estado, paga direto, faz a correção monetária. Esse saldo, se você transformar em ação da União, ela não vai ter o controle majoritário. 2 milhões não garante o controle majoritário da SEDAI. Até na Bacia das Almas, muito mal avaliada pelo BNDES, já valeu 6,5 bi há 3 anos, mais ou menos. Né? Ou, se não for isso, já que o que a União vai fazer com essa ação, né? Porque dá um dividendo para ela não significativo, seria melhor você jogar essa diferença
no saldo do serviço da dívida e parcelar o pagamento junto com a dívida total que o Estado tem com a União. Mas tem que ser alguém com uma cabeça de estadista para sentar na mesa. E teria até uma desculpa, Cláudio, eu vou terminar. Teria até uma desculpa. Sim. Eu não sou contra, estou falando do governador, não sou eu, não. Eu não sou contra a privatização, mas não é hora, não é um momento político, não é um momento adequado, não é um momento econômico, não é um momento financeiro, e empurrava isso um pouco para frente. Pois não, Cláudio? Deputado, o senhor falou na dívida, e eu me lembro bem, o ano passado o senhor foi presidente da CPI da crise fiscal. E uma das coisas que nós conversávamos lá, um grande debate, era sobre o cálculo da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro. Como é feito esse cálculo? Olha só, se essa dívida do nosso Estado fosse auditada para valer, e nessa auditoria você pudesse rever as taxas de juros e correção monetária, possivelmente essa dívida já estaria até paga. Nós estamos sendo injustiçados historicamente com essa metodologia de cálculo. E quanto mais você paga, mais você está devendo. Né? Porque na cabeça dos gestores lá de Brasília, eles dizem o seguinte: para o Rio ficar sadio, a receita corrente líquida tem que crescer mais do que as suas despesas de pessoal, etc, etc. Né? Mas como é que a receita corrente líquida vai crescer mais se você tem um serviço de pagamento da dívida que vai levar essa receita corrente líquida? Como é que a receita corrente líquida de um Estado pode crescer acima do crescimento do PIB? Me conta como é que faz essa mágica. E a previsão do PIB de 2020, aí vai depender aí do modelo que é rodado, mas no mínimo, o PIB vai cair 6 pontos percentuais, coisa que eu ainda não tinha assistido desde que eu sou parlamentar. Então, esse conserto não pode dar certo. Então, o que se imagina, né, o que se gostaria, é que se aprovasse lá na Câmara Federal o projeto que eles intitularam Lei Mansueto, apesar de não ser lei, é um projeto, que trata do regime de recuperação fiscal para todos os estados brasileiros. E o relator desse projeto de lei é o deputado Pedro Paulo, aqui do Rio de Janeiro. E ele fez uma proposta que tinha sido mais ou menos consensuada entre as diversas unidades da federação que têm interesse de ir para o regime de recuperação fiscal. Era o seguinte: na hora que você entra no regime, você suspende o pagamento da dívida. Mas ela está correndo, né? Aqui nós não pagamos serviço da dívida há 3 anos, que vai dar em setembro. Mas está correndo o juro e correção monetária. E a Bolsa de Moeda, isso está tendo uma propagação que já passou dos 170 bilhões. Bom, aí quando você vai voltar a pagar, você quebra de novo. Então, se tentou montar uma escada de 10 anos para você ir pagando 10% do total por ano, para no 10º ano você estar pagando, não é a dívida toda, mas pagando aquilo que a legislação manda você pagar, o percentual de 8%, 9% do total da dívida. Para ver se isso dá tempo de você sair do buraco, né? Aumentar a receita progressivamente e fazer uma contenção de despesas. Né? Agora, nesse ínter acontece uma outra tragédia, que é a pandemia. Nessa pandemia, o Estado e o município também, não tem jeito, né? Porque as 3 fontes do município maiores quais são? A cota parte do ICMS, o ISS e o IPTU. ICMS, IPTU, ICMS e ISS
deriva da atividade econômica. A atividade econômica emburacou, o PIB está negativo, essas duas receitas emburacam também, né? E o IPTU não deriva, né, mas deriva do bolso do cidadão, que perdeu o emprego, diminuiu a renda, etc, etc. E no Estado, ele tem duas grandes receitas, o ICMS e o royalty de participação especial. O ICMS, no início, a previsão era de nós perdermos ao longo do ano 11 bilhões de reais. Agora já diminuiu um pouco, tal, já se fala em 6, enfim, isso tudo vai depender da economia agora nesse segundo semestre, se não tiver repique do coronavírus, né? E o royalty, que no primeiro trimestre teve um comportamento admirável, porque o barril estava a 60, a Petrobras estava em plena produção aqui no pré-sal, com óleo de muito boa qualidade exportando. Depois teve aquela questão da Rússia com a Arábia Saudita e desabou. O preço do petróleo chegou a 17, 18 dólares o barril, né? Mas hoje ele já vem recuperando, já está em 40, 38, está oscilando já num patamar bem melhor. E para compensar um pouquinho, o dólar que estava previsto anualmente girar entre 4, 3,90, 4,10, já está lá na casa dos 5 e butinada. Então, o panorama fiscal piora muito por causa dessa pandemia. E o próprio panorama fiscal do Brasil, porque o governo federal também não governa. Como é que você pode ter 3 ministros da saúde em plena pandemia e ignorar a pandemia? O governo federal, a cada dia, tem uma história belicosa ou uma ameaça golpista. Então, isso tudo vai gerando uma insegurança jurídica imensa, né? E dispersando a capacidade de trazer aqui para o nosso país investimento. O ministro do Meio Ambiente, que meio ambiente é a questão fundamental hoje para o mundo, né, diz que tem que aproveitar a Covid para passar a manada e deixar tudo acontecer, devastar tudo. É absolutamente inacreditável os tempos que nós estamos vivendo. Quando eu saudei vocês aqui, antes de abrir formalmente, vocês me deram boa noite, perguntaram se está tudo bem, e eu disse, ó, pelo menos uma coisa está boa, eu estou vivo. Porque realmente é inacreditável o que a gente está olhando no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Então, Estamos mal servidos. Precisa força, fibra, resistência, né? E esperar que o nosso povo também não caia mais nessas esparrelas, né, de discursos fáceis, né, que eu tenho que cumprimentar. Entrou aqui no ar a minha deputada Marta Rocha, minha porque trabalha junto comigo lá na Assembleia. Abraço, Marta Rocha. É a nossa pré-candidata a prefeita. Eu sei. A gente não entra nesse tema porque é um tema polêmico do seu ponto de vista partidário, ainda mais para mim, né? O PSDB do B, rompi com o PSDB, esse partido que foi tomado pelo nosso paulista, pelo Dória, e botou aqui um interventor muito típico, né, dos tempos que a gente vive, chamado Paulo. E aí o projeto do PSDB no Rio de Janeiro passou a ser um projeto que eu acho muito interessante. 0-0. 0 prefeito e 0 vereador. E não é só na capital, não. Possivelmente, com alguma exceção que sempre vai existir no Estado, porque não tem mais projeto nenhum. O partido já teve um ideário social-democrata, passou a ser um partido conservador, um partido da direita mais retinta, né, disputando com Bolsonaro através do Dória de quem é mais à direita, né, porque todo mundo quer ficar à direita, né, então ficava disputando Dória, Bolsonaro e o Wilson,
O do tiro na cabeça. Né? Então, deputado, o Jorge Luiz, ele está perguntando aqui, eu queria... Deixa eu só fazer essa aqui, você vai na sequência. Luiz Paulo foi um grande responsável pela chegada do metrô na Pavuna. Como ele vê o atraso nas expansões atuais do metrô, pois o transporte de massa é o metrô e trem, não é ônibus. O senhor, como mestre, né, em transportes, vai poder responder aí o Jorge Luiz. Ô, Jorge Luiz, com sinceridade, durante esses próximos anos, com os governos que nós temos, o metrô não vai ter expansão nenhuma. Nenhuma. Porque não tem dinheiro nenhum para investimento. E metrô não adianta que você não faz concessão para fazer investimento. Metrô só dá para fazer concessão se ele tiver implantado, que o custo de implantação é muito alto. Essa linha 4, isso foi uma barbaridade feita no governo passado. Algo absolutamente inesquecível na história do transporte. Se você olhar o nosso metrô hoje, é um U, Aranha. Um U que começa lá na nossa Pavuna, a barriga do U está aqui na Zona Sul e a outra ponta está lá na Barra da Tijuca. Não tem isso no lugar nenhum. É verdade. É verdade. Conectada. É um linhão de cabo a rabo. E ainda tiveram o desplante de não fazer o trecho Estácio Carioca, né, que era fundamental para separar a linha 1 da linha 2, e juntar a linha 4 com a linha 1, destruindo uma estação aqui em Ipanema que estava praticamente pronta, e com um superfaturamento estratosférico e feito também sem licitação, em cima de um parecer comprado. Então, Jorge, é difícil, né? Eu, até há algum tempo, eu tinha, nas minhas campanhas, um projeto que eu sempre me batia, né? Era que transformar o trem em metrô, né? Aproveitar a caixa da linha do trem, em alguns trechos, e transformar em metrô, porque metrô necessariamente não precisa ser enterrado. O que define é intervalo entre trens, qualidade de transporte, estação fechada, segurança, conforto, etc, etc. Você, por exemplo, da Pavuna, você facilmente, pela linha do trem, você chegaria em São Mateus, né? Para quem conhece ali a Baixada. Eu conheço São Mateus. De São Mateus, você rapidamente podia também, aproveitando a linha do trem, ir até Belford Roxo, né? Então, esses tipos de projetos, né, estão absolutamente paralisados, porque não tem mais recurso. Se essa maluquice da Transbrasil, onde já se viu fazer linhas de ônibus daquelas dimensões com custo altíssimo para estar competindo com linha férrea, onde a prioridade devia ser a linha férrea. E pior que não está pronta até hoje. Não está pronta até hoje. Não dá nenhum retorno para a população. Dá perda todo dia nos congestionamentos na Brasil por causa das obras. Então, mas eu concordo com o Jorge, né? Sem transporte de massa de qualidade, trem, metrô e barcas, nós não temos saída. E se preparem para uma pancada que vai ter aqui pela frente. Veja só. Por causa da Covid, né, o metrô ficou girando com poucas composições, a ferrovia também com poucas composições, os ônibus idem. Vai ter aí uma chiação por esses prejuízos, vai ter uma conta imensa aí pela frente que vai parar nas demandas judiciais. E não é só no Rio de Janeiro, não. O Paulo Guedes ainda não acordou sobre o tamanho desse problema. Porque as empresas de transporte, de qualquer que seja o ramo, ou rodoviário ou ferroviário, ou aeroviário ou metroviário,
vão cair em cima dos governos para buscar recursos para se compensarem. Porque você também não para um sistema e bota ele para funcionar a pleno vapor da noite para o dia. Então, nós vamos ter mais um problema sério na área de mobilidade. Por isso que a gente tinha que pensar novamente as nossas cidades depois da pandemia. Essa questão da mobilidade, com o trabalho remoto, você pode diminuir muito o fluxo de passageiros. Eu consegui, depois de década, aprovar recentemente um projeto de lei que já está sancionado, que é exatamente de você reescalonar os horários de trabalho. É um pouco vovó viu a uva. Por que todo mundo tem que ir para o trabalho entre as 7 da manhã e as 9 da manhã e sair entre as 5 da tarde e as 19 horas? Por quê? Não pode ter os horários, ter acordos com horários os mais diferenciados possível? Você estende essa demanda ao longo do dia inteiro, em vez de concentrar nos famosos horários dos picos. Pico matutino e pico nem é mais vespertino, é pico noturno hoje em dia. Então, se a gente não repensar a nossa região metropolitana, se a gente não repensar as nossas cidades, e o Rio de Janeiro, capital, não pode ser pensado dissociado da região metropolitana, porque as divisas na região metropolitana, entre os nossos municípios, são muito, mas muito tênues. Se você estiver lá na estrada do Rio do Pau, lá na Pavuna, qualquer pontilhão em cima do rio, você está com o mesmo panorama, mas já está em São João de Meriti. Então, essas divisas são divisas muito superficiais. Você vai lá para a Zona Oeste, na região lá do Viaduto dos Cabritos, perto da estação da SEDAI, que você conhece, lá da estação de tratamento d'água. Você sai do Rio de Janeiro, entrou em Nova Iguaçu, você não sabe que entrou em Nova Iguaçu. Lá no quilômetro 38. 32. K32. Quilômetro 32. K32. Você entrou em Nova Iguaçu. Você está lá em Santa Cruz, você passa para o município de Itaguaí, não percebe diferença. Então, isso tem que ser... Criou-se a região metropolitana, mas ainda está aqui engatinhando no grande conselho, mais voltado pelas questões políticas, mais voltado para querer votar a privatização da SEDAI, e não se pensando no conjunto. Se conseguiu se exilar, e tirar os conselheiros que tinham maior representação popular do Conselho da região metropolitana. Então, é uma crise de gestão séria. E eu acho que a gente tem que trabalhar em propostas concretas. Lá na Assembleia, desde que eu sou deputado, eu sou um deputado de oposição. Mas se tem questão de Estado, não de governo, eu estou sempre pronto, junto com outros parlamentares, a Marta Rocha é uma delas, a tentar a saída. Porque a gente tem que legislar, fiscalizar o executivo, olhando para os interesses maiores da população. Por mim, eu queria que todo governo desse certo. O que é um governo dar certo? Respeitar o Estado democrático de direito, ter uma gestão competente, não roubar, respeitar o horário, e fazer as coisas acontecerem a favor do povo. Esse é o governo que dá certo. Aí você olha os governos, eles fazem exatamente o contrário disso. E não é muito, não, hein? E não é muito. Até porque não roubar devia ser a cartilha de todos. E todos que aqui no estado do Rio de Janeiro parece que tem caveira de burro. Lembra que a gente dizia que tem caveira de burro enterrado? Cada governador que senta na cadeira é uma tragédia. Sai preso. Ultimamente tem sido preso. O que já é um bom sinal. Deputado,
o ano passado, quando o senhor estava à frente ali da CPI fiscal, eu lembro bem que o senhor falava que o Rio de Janeiro, além de colocar a SEDAI no jogo, ela abriu mão das ações que tinha contra a União e também deu muito benefícios fiscais, inclusive para determinadas áreas que não deveriam dar. Qual a situação real hoje? Qual a situação fiscal do Estado hoje, deputado? Olha só, a situação fiscal do Estado é muito ruim. Por quê? O governador, às vésperas de apresentar propostas ao regime para não ser executado, para o regime não tirar o Estado do Rio de Janeiro fora, né? Não é nem a renovação. Ele tinha até o dia 15 que compensar 600 milhões de reais que ele havia comprometido, né, contrariando os preceitos do regime. E há um mês dessa data, ele troca o secretário de Fazenda. Sem sequer avisar o secretário de Fazenda. Soube pela imprensa. Você veja que nível de relacionamento. O secretário de Fazenda era um auditor fiscal que veio de São Paulo, já tinha sido secretário lá também. E aí nomeia um outro secretário de Fazenda. Não estou discutindo qualidade. Que em 30 dias tem que fechar uma proposta. É algo assim difícil, porque essa proposta já tinha fechado. Aí você vai analisar, sai o relatório do regime, os 3 conselheiros. Um dos itens mais importantes. Como é que um governo de austeridade, que tinha 14 mil cargos comissionados, em 31 de dezembro de 2017, fecha 31 de dezembro de 2019 com 15 mil cargos comissionados. 1.000 cargos comissionados a mais. Isso indica o quê? O populismo mais barato que tem, né? O populismo daquele nomeia e não trabalha, né? E comprometendo o regime. Aí você fica a Assembleia, lá o novo secretário, com muito boa vontade, se virando para tentar chegar em 600 milhões. Aí você olha do lado, mas 600 milhões de compensação. E os 7 hospitais de campanha, que foram 850 milhões, 250 milhões já pagos, e só um está pronto do Maracanã, e assim mesmo com 50% do seu potencial funcionando. Não tem uma licitação por dispensa na SEDAI que não esteja eivada de irregularidades, ou irregularidades jurídicas, ou roubalheira mesmo. A parcela que foi lá sentar naquelas cadeiras foi para se apropriar do erário. E não sou eu que estou dizendo, não. É o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, né? É o ministro do STJ que mandou fazer busca e apreensão na casa do governador. Então, realmente desanimador, porque você tem que enfrentar com 600 milhões. Eu vi as contas, a Marta Rocha fez até um belo relatório. A Secretaria de Saúde tem ali, mexendo nesses contratos todos, 2 bilhões e 300 milhões, com descontrole total. O Rio de Janeiro virou paraíso das organizações sociais. E organização social hoje é sinônimo de safadeza, né? Porque não tem esse controle, não tem controle sobre as compras dos equipamentos, dos medicamentos, da contratação de pessoas, né? Não tem controle sobre nada. E aí é só a fatura a cada mês, né? E depois a parte, como diziam os antigos, a partilha do butim. Deputado, para a gente estar encerrando aqui,
Já vai dar Ainda 50 tem uma minutos. pergunta, Marcelinho. Eu tenho uma. Se for a mesma, a gente junta. A minha é sobre impeachment. Tu é sobre impeachment? Não, eu tenho então faz uma... a sua, eu faço a minha sobre impeachment. Eu tenho uma porque eu estive com o deputado, outra vez até acompanhado do Fernando Lopes, e a gente conversou sobre Popular Bigode. Popular Bigode, sobre o acúmulo de reclamações em relação ao IPTU. A deputada Marta Rocha pediu para eu poder representá-la nos conselhos de segurança. E uma das maiores reclamações, por exemplo, outro dia eu tive em Piedade e uma senhora me reclamou que estava pagando R$6.000 de IPTU. Quando a gente vai para Copacabana, as pessoas também... Maria Alice Calheiros. Maria Alice Calheiros é minha amiga há mais de 60 anos. Ela é casada com meu companheiro de turma, Eduardo Calheiros de Araújo. Popular Vietcong, lá nos anos 78. O deputado ele é de centro-esquerda. Então, deputado, todo lugar que a gente vai, existe uma reclamação muito grande em relação à questão do IPTU. Todos pedem que sejam revistos, até porque a forma que foi feita essa revisão foi através de uma metodologia de satélite que causou distorção em toda a cidade. Essa é a grande realidade. Como revisar isso? O senhor entrou com ação contra o IPTU, eu me lembro disso. Como que a gente pode revisar esse valor do IPTU? Olha, Cláudio, nessa ação, eu verifiquei isso. E as distorções eram imensas. Entrei com um pedido, ganhei a liminar, e aí a prefeitura foi lá no Supremo Tribunal Federal e, com 4 linhas, a ministra Carmen Lúcia cassou minha liminar. E depois, no mérito, no dia da votação, a desembargadora que abriu a divergência fez com que o jogo lá virasse, que não era relatora, ela abriu a divergência, ela não pôde estar presente. Aí, novamente, perdi. Tem que ter um novo prefeito que tem que tentar fazer justiça social, né? E fazer com seriedade. Né? Porque, além de ter esses erros, tiveram setores que foram profundamente beneficiados de uma forma descarada. Tem até voto lá no Tribunal de Justiça que o desembargador, não vou nominar, o desembargador, um dos desembargadores, falou isso explicitamente. Determinados setores tinham sido profundamente beneficiados. Né? Então, diante desse quadro, isso teria que passar por uma revisão geral, porque foi uma grande comoção à época. O Crivella entrou chutando o balde, metendo a mão no bolso do povo, no sentido de acumular recursos para o 4º ano, que era o ano da reeleição dele. Mas ele é tão incompetente, metendo a mão no bolso do cidadão pagador de IPTU, ele não conseguiu acumular nada, porque não entende nada de gestão. Né? Mas eu acho que a gente tem saída. A saída é a resistência, escolhas criteriosas, eleger boas câmaras, bons prefeitos, não cair no canto do gogó, né? Procurar buscar perfis de gente que tenha seriedade, que tenha equilíbrio, porque um prefeito precisa ter equilíbrio emocional, um governador também, porque as pressões são muito grandes, não pode ser gente destemperada, não pode achar que se elegeu é o senhor do mundo, que no dia seguinte é presidente da República, que a segurança vai resolver com sniper, ou com propaganda de descer de helicóptero na Ponte Rio-Niterói, fazendo papel de Rambo. Né? Então, isso mostra desqualificação e despreparo emocional. São pessoas que se olham no espelho diariamente
e acham que são senhores do mundo. E o prefeito não é diferente. Ele acha que ele é o único ungido, como todos nós não fôssemos filhos de Deus. Somos todos nós filhos do mesmo Deus. Por que será que ele é só o amado? Será que eu sou feio e maltratado? E você é jovem e bonito? Então, é difícil, é difícil. Deputado, sobre o impeachment, a última pergunta, sobre o impeachment do governador, que ele está sendo, né, sobre a responsabilidade fiscal. Queria saber sobre esse ritual do processo, né, a partir de agora, o que acontece. Eu queria ler aqui sobre o que cita esse impeachment. A compra de respiradores, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Compra de respiradores no combate ao coronavírus com suspeita de superfaturamento, construção dos hospitais de campanha, cuja licitação é investigada, suposto vínculo de Witzel com o empresário Mário Peixoto, parecer da TCE, que rejeita as contas de 2019 no governo, olha isso, e a revogação da desqualificação da OAS Unir, que seria ligado ao empresário Mário Peixoto, e está sob suspeita do Ministério Público. Só isso, só. Eu sintetizaria de uma forma muito mais simples. Todos os autos da Operação Favorito, que tem esse nome, por quê? Por que o MP escolheu o favorito? Porque o Mário Peixoto era favorito do rei. Quem era o rei? O governador. E seu intermediário, o Tristão. Então, todos os autos da Operação Favorito, todos os autos da Operação Placebo e a decisão do ministro do STJ que determinou a busca e apreensão. Nisso está tudo isso que você falou e mais ainda. Né? Então, essa é a motivação técnico-jurídica. O impeachment tem uma dupla motivação. O mote é técnico-jurídico, administrativo técnico-jurídico, mas a decisão é política. E, politicamente, o governador está sem respaldo nenhum. Foi unânime, a votação foi unânime, né? Foi 69 votos, faltou um. A comissão foi instalada ontem, foi eleito presidente um deputado muito querido no parlamento, chamado Chico Machado, é lá da região de Macaé, e foi eleito para relator o deputado Rodrigo Bacelar, que é um jurista e que conhece bastante gestão pública e conhece bastante também direito constitucional, direito administrativo. Né? E a comissão tem 25 membros. O governador deve ser citado ou segunda ou terça-feira, estimo isso, né? E sendo citado, abre o prazo de 10 sessões para ele apresentar a defesa. Simplificando, os prazos vai ser contado terça, quarta e quinta, cada dia de trabalho na Assembleia com pauta não vai contar por sessão, vai contar um dia de trabalho. Então, ele tem um mês para apresentar, né? 10 sessões, dá 3 semanas e meia, ele tem um mês para apresentar a sua defesa, sem contar o mês de julho, porque o mês de julho é mês de recesso, não vai se contar para que ele não venha com a história que não teve direito à defesa e o contraditório. Apresentada a defesa, o relator tem 5 sessões para pegar a denúncia, pegar a defesa e aprontar o relatório dele. Imaginemos que ele faça um relatório pelo afastamento do governador, né? Porque a primeira decisão é do afastamento, é a decisão da admissibilidade do processo. Aí ele coloca em votação uma comissão, são 25 membros, os deputados vão falar à vontade, né? E depois de falarem à vontade, bota em votação. Tem que ter 50% mais um, 13 votos. Tendo 13 votos, encaminha para o presidente da casa e ele, em 48 horas, ele marca a sessão especial para analisar o impeachment. Novamente, acusa, defesa, aquilo tudo que vocês conhecem, e vota. São 70 deputados, maioria absoluta, 36 votos. Se tiver 36 votos pela aceitação, pelo afastamento, né, pela admissibilidade, imediatamente o governador é comunicado formalmente da decisão e está afastado do cargo. Assume o vice, e aí vai para a segunda instância. A segunda instância será formada
essa comissão processante por 5 deputados estaduais eleitos pelo Pleno da Assembleia, 5 desembargadores sorteados entre todos os desembargadores do TJ e presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Serão 11 membros. E aí, novamente, abre a acusação, o processo vai para lá, defesa, e aí bota em votação. Aí tem que ter 7 votos para cassar. Se tiver 7 votos, acabou, ele está cassado e, além do mais, está inelegível. Por 8 anos? 8 anos. Sim, senhor. A não ser que inventem outra regra, né? E aí assume o Cláudio Castro como nosso governador. Isso. Nosso é uma forma de dizer, né? Nosso governador. Como governador. Eu só estou tirando o nosso. Que maravilha. Vamos ser governados por mais um vice. O Brasil tem uma história de vices, né, deputada? É verdade, né? Mas eu até vou te revelar que o vice do Collor surpreendeu. Nosso Forrest Gump, para quem viu aquele filme, né? Surpreendeu, né? Porque no finalzinho do seu governo, de lá nasceu o Plano Real. Foi com o Itamar, porque todo mundo fala foi Fernando Henrique, né? Mas quem começou foi o Itamar, com aquela famosa URV, né? Para fazer a transformação do Cruzeiro para o Real. Então, esse foi um vice que foi bem, além de ter sido uma pessoa leve, né? Teve o famoso escândalo da passarela do samba, né? Isso, eu só lembro dessa imagem. Tem uma porção de histórias, né? Que do lado dele está o doleiro. É verdade. Né? Aquele doleiro, o famoso doleiro. Período mais alegre, não se falava em golpe todos os dias, né? Aliás, nem se falava em golpe, porque todo mundo que estava ali em torno respeitava o Estado Democrático de Direito. É verdade. Bom, para a gente encerrar aqui, eu quero agradecer, deputado, a tua participação aqui. Muito obrigado pelas tuas palavras. Cláudio Aranha também contribuiu bastante. Queria deixar vocês a última palavra para poder se despedir do pessoal que assistiu. Meu muito obrigado e uma boa noite para vocês. Deputado. Bom, eu queria agradecer ao Marcelo de Barros, ao Cláudio Aranha, cumprimentar a grande deputada Marta Rocha, que nos deu aqui um pouquinho do seu tempo para assistir aqui o debate. Cumprimentar todos aqueles que entraram aqui no Facebook, a Maria Alice, enfim, a Cleonilde. Cleonilde é essa parente do Aranha, não sei o que é, mas é Aranha também. É minha irmã. Irmã, então. E também tem o Carlos ali, o Carlos. A teia está completa. Eu só não verifiquei ninguém com sobrenome de Mosca, porque geralmente a mosca cai na teia de aranha, né? Vou cumprimentar todos, agradecer e dizer que sempre que quiserem bater um papo descontraído, eu estou às ordens. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Aranha. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade. Eu fiquei muito feliz desde quando você aceitou o nosso convite para a gente bater esse papo. Eu tenho mais de 500 perguntas aqui. A gente sabe da sua atuação na Assembleia Legislativa, sabe da sua integridade, sabe da sua relação antiga com o Brizola, também ali com o Marcelo, sabe o seu porte, o que você representa no Parlamento do Rio de Janeiro. Ficou muitas perguntas, mas tenho certeza que nas próximas a gente vai poder falar mais sobre isso. Muito obrigado mesmo, é um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco com você e também com a Marta Rocha, que veio nos prestigiar nessa noite, assistindo ao nosso debate. Muito obrigado, deputado, e grande força para você nessa caminhada de lutar contra os tubarões que vieram para o Rio de Janeiro. Valeu. Se você não segue o canal aqui do Conversa Boa, clica aqui no inscrever e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Abraço.